A gente muda de assunto, mas nem tanto, porque tem relação aí com o Rio Grande do Sul. O presidente Lula escolheu o secretário de comunicação da presidência, Paulo Pimenta, para o cargo de ministro extraordinário do órgão federativo que vai comandar as ações de reconstrução do Rio Grande do Sul. A oficialização de Pimenta ocorreu na tarde desta quarta-feira, durante a visita de Lula ao estado. Um gabinete será instalado para o ministro coordenar as ações junto com o governador Eduardo Leite e os prefeitos das cidades mais atingidas pelas enchentes. Silvio Navarro, estamos acompanhando aí imagens da posse do 39º ministro aí, desse governo Lula. Lembrando que Paulo Pimenta é gaúcho, é do Rio Grande do Sul, já foi eleito 4 vezes aí deputado federal. E alguns analistas, claro, né, entre vários aspectos polêmicos dessa indicação e da criação desse ministério extraordinário, é uma sugestão de um cálculo político, já que Paulo Pimenta tem intenções aí eleitorais em 2026 para o governo do estado do Rio Grande do Sul. Paula, vou dividir meu comentário aqui em 2 pontos, tá? Primeiro, tudo que o Brasil e o Rio Grande do Sul não precisa neste momento é desse teatro. Aliás, eu não sei do que e por que o presidente Lula da Silva consegue rir. Ele consegue rir. Não é a primeira vez. Aconteceu naquela mesa de crise, quando ele fez uma piada e riu da própria piada ao lado do governador gaúcho Eduardo Leite. Estava lá também o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, entre outros ministros. Eu não sei como ele consegue rir no momento em que o Rio Grande do Sul atravessa, e vai conseguir sair dessa, mas cruza a maior tragédia da sua história, que marcará gerações e precisará, talvez, de uma geração para se reerguer. Esse é só um preâmbulo. Vamos aos 2 pontos. Número 1. O Paulo Pimenta é gaúcho de Santa Maria, tem pretensões eleitorais, quer ser candidato ao governo do Rio Grande do Sul em 2026 e é nomeado numa decisão, claramente, tem todo o verniz político pelo presidente Lula para estar ali em confronto com o governador eleito com o mandato Eduardo Leite. Ou seja, não sabemos se na prática o Paulo Pimenta terá a caneta para distribuir recursos ou simplesmente fazer os anúncios desses 50 bilhões que o governo federal agora diz que vai distribuir para os municípios gaúchos. Mas fato é que ele desce lá para o Rio Grande do Sul, desce de Brasília para o Rio Grande do Sul, né? A base aparentemente será em São Leopoldo, para governar o estado que tem um governador em exercício. Qual é o amparo constitucional disso? Porque, vejam, e aqui entro no meu segundo ponto. Artigo 34 da nossa Constituição, eu até separei alguns recortes da Constituição para a gente tentar exibir na sua tela. É possível, sim, as letras são um pouco miúdas, mas eu vou trazer aqui. A União, ela pode decretar uma intervenção federal. Nós acompanhamos isso depois do 8 de janeiro no ano passado. Há uma série de artigos que permitem que isso seja respaldado. Por exemplo, poderíamos dizer que estamos diante de assegurar direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública, porque é claro que não estamos falando dos primeiros artigos ali, invasão estrangeira, garantir o livre exercício dos poderes. Mas se você chegar numa segundo recorte, não sei se vai ser possível a leitura, mas eu posso trazer aqui, o decreto de intervenção, ele necessariamente precisa passar pelo crivo do Congresso Nacional. Portanto, é isso que diz o nosso artigo 34. Então, o que nós estamos assistindo é uma burla constitucional, porque o Paulo Pimenta será uma espécie de interventor federal sem ter de passar pelo Congresso Nacional. Alguém aqui acredita que o nome do Paulo Pimenta, um petista raiz, fisiológico, comissário desse governo, que ontem mesmo queria prender bolsonaristas, entre aspas, a extrema-direita nas redes sociais que estão produzindo a seguinte fake news: civil salva civil. Alguém acha que o nome do Paulo Pimenta passaria pelo Congresso Nacional? É claro que não. Não seria escolhido interventor federal, até porque o governo não tem número dentro do Congresso para isso.
Então aconteceu uma canetada do governo que colocou o Paulo Pimenta como uma espécie de governador do B. É isso que nós estamos assistindo. Eu não vou me alongar aqui, mas se a gente der mais uma volta, a gente pode voltar num outro aspecto, que é por que também para o Palácio do Planalto, e escutamos isso no Congresso, a saída do Paulo Pimenta da SECOM é interessante. Já tem uma interessada na SECOM. Bom, só para lembrar que o Paulo Pimenta recentemente pediu aí ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que a Polícia Federal abrisse um inquérito para apurar as supostas fake news sobre a situação do Rio Grande do Sul. Num áudio vazado de uma reunião com outros ministros, Paulo Pimenta pediu a punição de opositores pela divulgação de supostas notícias falsas. E a gente selecionou aqui algumas publicações que, para o ministro Paulo Pimenta, são fake news, para a gente lembrar aqui e comentar nessa rodada aqui para passar aqui para o Piotr. Vamos lá. Tá aqui, ó, publicações citadas pelo governo como fake news para embasar esse pedido de inquérito que foi instalado, que tem como relatora, inclusive, a ministra Carmen Lúcia. Tá lá. O autor dessa publicação é o Steph Papaiano, na rede social X. Ele disse o seguinte: disse que o governo só entregou dificuldade e ineficiência no Estado. Depois uma outra. Autor aí, Pavão Mistérios, na rede social X. Empresários que apoiam Lula não moveram um dedo para ajudar o Rio Grande do Sul. Uma é opinião, a outra é percepção. Até aí não é crime nenhum. Mais uma aqui, Piotr. Vamos lá agora. Tiago Asmar disse que o empresário Luciano Hang ajudou mais o Rio Grande do Sul do que o governo. Uma opinião com percepção. Também livre manifestação segundo a Constituição. Temos mais aí para ilustrar? Pablo Marçal, tem duas. Disse não entender como empresários têm mais helicópteros que o Rio Grande do Sul. Percepção também. Sim. E a outra, afirmou que a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul estava barrando os caminhões de doação. Houve da Agência Nacional de Transportes Terrestres a paralisação de caminhões, barrou caminhões na estrada, multou e depois a gente viu o próprio presidente da agência, o diretor da agência, dizer que aquelas autuações não se transformariam em multas, mas que houve ação, e atrasou, obviamente, a chegada de donativos. Um governador de estado, Jorginho Melo, de Santa Catarina, fez um vídeo na rede social dele, olha, é um governador de estado, veio lá e disse ao lado do funcionário da Defesa Civil que sim, o caminhão tinha sido multado e queria multado 2 vezes, porque também por evasão. Ele fugiu, percebeu que tinha que cumprir o dever humanitário e foi. Teria que responder pelas 2 multas. O prefeito lá de Farroupilha também, aqui, numa entrevista, afirmou na rede social, reafirmou aqui também, que não estava recebendo dinheiro, que o Estado estava muito lento, o Estado, o governo federal, enfim, numa conversa com o próprio Paulo Pimenta. Vamos lá, opinião e percepção são de livre manifestação. Não tem ofensa a honra de ninguém ali, porque se tiver ofensa também tudo bem, vai na justiça de primeira instância, reclama, direito de defesa, o juiz analisa, toma uma decisão, as partes podem recorrer à segunda instância e segue a vida segundo o devido processo legal. A questão é que um gesto de pacificação, um gesto de moderação, um gesto de baixar a poeira, um gesto de diminuir a temperatura e de fazer o possível para o que tiver alcance para baixar a água, neste caso literalmente, não veio do governo com essa, agora, indicação do presidente Lula, na verdade é uma nomeação, qual é o cargo dele agora? Ministro de Reconstrução do Estado. Nós somos uma união federativa, isso quer dizer que nós temos governadores em todas as unidades federativas, os 26 estados e o Distrito Federal, as 27 unidades federativas. Os governadores têm autonomia. O caso do Rio Grande do Sul, você não tem uma lacuna de poder, você não tem lá Não, o governador está vivo, está operante, felizmente. Ele, obviamente, vai responder aos eleitores dele se ele foi bom ou ruim durante essa tragédia, se ele foi eficiente ou não, mas isso é tudo do processo eleitoral, se ele, obviamente, voltar a concorrer. Eu não tenho uma lacuna de poder.
Ele está lá, trabalhando. Se bem ou mal, os gaúchos vão, obviamente, julgar numa tentativa de reeleição dele. O governo federal nomeia um interventor. Não é um interventor, o Silvio já acabou de explicar, porque para ser interventor tem uma série de coisas. Isso paralisa a vida institucional do país também. Não se pode votar reformas, uma série de coisas no Congresso Nacional. Então, é um ministro para cuidar apenas de um Estado. E, neste caso, com esse interesse político, você vê que o Eduardo Leite está ali do lado, não sorri. Eu suponho que não esteja sorrindo porque a situação é muito grave. Há preocupações maiores do que nomear, por exemplo, um interventor, o ministro de Reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Não se vê também manifestações favoráveis, a não ser do cercadinho do governo federal. E o Lula ri no momento em que deveria demonstrar consternação, seriedade, tudo que o momento requer é difícil. É difícil. O Paulo Pimenta, a nomeação do Paulo Pimenta para este cargo, que é uma afronta constitucional, é um assombro legal. Aliás, o ministro do Supremo estava lá também, o presidente do Supremo, pelo que eu vi ali também. O que ele pensa sobre a nomeação de um ministro, a criação de um ministério para cuidar da reconstrução de um Estado só? Vamos supor que, por exemplo, todos os outros estados passem pela mesma situação. Vai fazer o quê? Vai criar um ministério para cada estado? Mas vamos lá, além de tudo isso, o gesto de pacificação passou longe, né? Porque é um ministro que viveu atacando quem criticava o governo. Sendo que a crítica, convenhamos, o Paulo Pimenta viveu disso a vida inteira quando estava na oposição, sabe que esse é um direito constitucional, mas que agora parece que não convém ser. Pois é, Piotr, você fez uma boa observação, né? Essa cena diz muito. O rosto do governador Eduardo Leite, extremamente constrangido ao lado, ali acompanhando a posse. Bom, Lula sorrindo, não é a primeira vez que a gente acompanha o Lula sorrindo no meio dessa tragédia. Né? Agora ali, Eduardo Leite, muito constrangido ali, sentado, acompanhando Paulo Pimenta assumindo esse cargo. Não, eu fico imaginando o conflito, o Silvio já apontou aí. O conflito na hora de divulgar uma medida. Competências ali, né? Esfera estadual, esfera porque federal. Porque o Estado não desapareceu. Institucionalmente, o Estado do Rio Grande do Sul existe, está lá. Está sorrindo do quê? Ganhou um prêmio? O que é esse tipo de coisa? Como é que se chama? Maria do Rosário está ali também, sorrindo. Ele ali permaneceu sentado, as pessoas aplaudindo. Pedindo palmas, né, Maria do Rosário? E ali o Luiz Roberto Barroso ao fundo também. A assessoria do governo do Rio Grande do Sul deveria entrar no Supremo amanhã. Aliás, não sei se é no STJ ou no Supremo, nesse caso especificamente, mas enfim, para reclamar disso aí, porque como isso vai funcionar? Tende a não funcionar. Como tudo no governo Lula, né? Bom, e hoje um desses investigados desse inquérito aí para apurar supostas fake news esteve no Ministério da Justiça para uma reunião com o ministro Ricardo Lewandowski. O deputado Eduardo Bolsonaro se queixou da situação do ministro Paulo Pimenta. Na rede social X, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que saiu convencido de que o pedido de investigação partiu de Pimenta e não de Ricardo Lewandowski. De acordo com Eduardo Bolsonaro, o ministro teria explicado que tinha o dever de tocar adiante o pedido para investigar vindo do ministro Paulo Pimenta. Fecho aspas aí para o deputado Eduardo Bolsonaro, Cauti. Não, pois é, a gente está vendo um espetáculo francamente que beira o ridículo em alguns aspectos, esse comportamento do governo, esses gritos da plateia, esse comportamento eleitoreiro no meio de uma tragédia como aquela que estamos vivenciando aí no Rio Grande do Sul, essa encenação o tempo todo que está acontecendo em um momento em que o governo deveria estar mais contido, mais sóbrio, né, mais concentrado em fazer chegar o dinheiro onde é necessário, ou seja, nos caixas, né, das prefeituras que estão lá na ponta. Mas eu só queria voltar um pouco nesse momento que, francamente, vai ficar nos anais da política brasileira com um momento maior desgosto, um dos momentos mais desgostosos da política brasileira. Porque a gente teve, nesse caso, o Lula falando com gritos da plateia, chamando Lula e Janja.
uma ameaça do Lula de que as pessoas que estão, segundo ele, divulgando fake news nas redes sociais deverão ser banidas, abre aspas, né? Banidas antes ou depois da vida política brasileira. Ou seja, o Lula teve o tempo e a vontade de ameaçar também pessoas que estão criticando, como a gente viu poucos minutos atrás, e não divulgando os fake news, mas criticando a atuação do governo. Essas pessoas, segundo o presidente, deveriam ser banidas nas redes sociais. Mas aí também fez outra ameaça ainda pior, disse que quer viver até 120 anos, que não sei se é ainda uma ameaça pior do que o banimento de adversários políticos, porque ele falou que quer se candidatar para mais 10 eleições. E por último, ele divulgou uma notícia falsa, né? Ou seja, ele disse que o governo vai comprar 1 milhão de toneladas de arroz, que, segundo ele, serão suficientes para baratear o preço do produto no Brasil, mas isso, evidentemente, é mentira, porque o Rio Grande do Sul responde por 75%, 80% da produção do arroz do país todo, e o país consome entre 10 e 12 milhões de toneladas por ano, ou seja, 1 milhão de toneladas, estamos falando que é menos de 10% por ano daquilo que o Brasil consome. Completamente insuficiente para suprir a produção que foi destruída no Rio Grande do Sul. Ou seja, além de ter um presidente que faz palanque no meio de uma tragédia como essa no Rio Grande do Sul, um presidente que ameaça adversários políticos de banimento da vida pública, temos também um presidente que demonstra mais uma vez a sua incompetência na gestão da coisa pública de uma tragédia tão grave e da coisa mais básica que é a alimentação dos brasileiros.